Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelho Terapia, mais uma quarta-feira aqui na FREBEM. Sejam todos bem-vindos aqui quem está na sede, hoje no dia 25 do 6 ainda, né, de 2025, e as pessoas que estão também em casa pelo Meet, chegando mais, né, já em número de 30, sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento, eu gostaria de convidar todos para a gente fazer uma breve reflexão, uma prece inicial, que a gente possa levar nossas vibrações, para que estejamos abertos ao que virá, né, de conhecimento. Nesse momento, nós vamos pedindo o auxílio da espiritualidade maior, nossos guias, mentores espirituais, que nos auxiliem, que nos dê uma luz nesse momento, que abra a nossa mente, os nossos corações, para aquilo que será disponibilizado nessa noite de hoje, através da fala do nosso amigo Rubens, com as inspirações divinas, que nos ajudem, nos orientem no nosso caminho, na nossa trajetória carnal, e que a gente aprenda cada dia mais a ter equilíbrio nas nossas emoções, no nosso equilíbrio mental, no nosso equilíbrio físico, da nossa vida como um todo. E que Jesus abençoe a todos nós agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso irmão Rubens Almeida, seja muito bem-vindo mais uma vez, esteja com a palavra. O microfone estava desativado. Muito boa noite, queridos. Muito feliz mais uma vez de estar com vocês. É uma alegria enorme todo mês estarmos nesse trabalho e na graça, na compreensão de que sempre que somos chamados a um trabalho, temos o chamado do Cristo. E é muito importante compreendermos o chamado do Cristo quando nós vamos estudar, quando nós formos discutir sobre a questão de falsos cristos e falsos profetas. É sempre importante, quando termos a ideia de falsos cristos e falsos profetas, nos ater a Mateus 7. Mateus 7 é uma das partes das boas-aventuranças do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7. E em cada capítulo, Jesus vai falar um trecho do povo, a uma parte do povo. Ele, no início, fala aos humildes, aos pobres, e o humilde aqui, aspas, muitas aspas, porque temos humildes nos ricos e temos humildes nos poderosos, mas primeiro Jesus fala aqueles do povo. No capítulo 6, Jesus fala aqueles que são os que têm o poder financeiro, o poder material, enfim, e no terceiro capítulo, ele vai falar com relação aos que têm o poder religioso, o poder daqueles que destinam a vida das pessoas. E vamos lembrar do seguinte: naquele tempo, era uma teocracia, ou seja, ordem divina. É muito importante, e estamos num momento do mundo, um momento da história da humanidade, onde essa questão de teocracia e democracia, enfim, de todas as questões humanas, absolutamente humanas, mas que diferenciam as questões de controle de governo, entender que naquela época era uma teocracia, era a ordem divina, e a ordem divina era a lei. Lembremos, são 613 leis divinas que regiam aquele povo. E quando Jesus nos chega, ele vai nos dizer, principalmente, logo no iníciozinho, capítulo 5, quando ele faz as bem-aventuranças, diz que nós somos aqueles que são as pessoas principais da terra, ele vai dizer: não vim destruir a lei. Ou seja, a lei divina, lei estabelecida. Então, quando ele vai falar lá para os poderosos, os que detêm o poder, os que são aqueles que decidem a vida de cada um, e eu acho maravilhoso tratar desse momento, do tempo, desse assunto nesse momento, nesse tempo onde nós estamos. Ele vai dizer do capítulo 15 a 20, especificamente sobre isso, né? Ele vai dizer: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis pelos seus frutos. Ou seja, tudo que vem de uma determinada árvore tem que ser igual à árvore.
que ela provém. Ou seja, é aquela coisa que nós falamos várias vezes, na ideia né, da causa e efeito, consequências em si de nossas vidas, nós vamos dizer, olha, se nós plantamos mamão, nós não vamos colher melancia, vamos colher mamão. Jesus aqui está colocando num termo muito mais além. Ele vai estar nos dizendo, todo esse período do seu Sermão do Monte, mais importante sermão da história da humanidade, que tudo, absolutamente tudo, que provém de algo, ele vai ser exatamente o que o algo tem. Então, é importante entendermos isso. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Muitos haverão, e muitos passaram. Eu quero trazer para vocês, estamos no momento de trazer evangelho, mas é importante trazer os fundamentos desse evangelho em todas as escrituras, a escritura sagrada, ou seja, desde lá do início do livro de Gênesis, na nossa Bíblia, são 25 vezes em que se alerta sobre os falsos profetas. São 25 momentos onde todos passaram, principalmente Moisés, principalmente os profetas, principalmente o nosso Cristo, principalmente Paulo de Tarso, vão dizer: haverão falsos profetas. E Jesus deixa isso muito claro. Jesus vai dizer em vários momentos, ele primeiro, é interessante que quando ele faz esse primeiro discurso, quando ele está em Nazaré, ele sai do deserto, onde ele vai ser tentado, tá? E o tentado aqui entre aspas, é muito interessante que ele vai até João. Quando nós pensamos em Jesus ir até João, pensamos que Jesus foi ali na esquina, né? Não foi. Jesus teve que subir a quase Jerusalém, ter com João, passar um tempo no deserto, que era próximo ali onde João estava, e voltar a descer a Nazaré. Quando ele chega a Nazaré, ele vai se mostrar a seu povo. Jesus, de forma perfeita, vai se mostrar àqueles que o conhecem. E ele vai entrar na sinagoga, ele vai ler a lei, ele vai interpretar a lei, ele vai conduzir o povo em algum pensamento, e o povo vai fazer o quê? Ora, esse não era o filho do construtor? Esse não era aquele filho de José que aprendeu construção com seu pai José? Era daqui, era um menino daqui. Como é que ele vem falar essas coisas para nós? Como é que ele vem nos dar lição? E Jesus vai nos dar um grande ensinamento, que é incrível o quanto esse ensinamento de Jesus é perpetuado. Nós não somos profetas nas nossas casas. Nós não somos profetas onde nos conhecem. Porque é aquela coisa do padrão, não pode falar de si mesmo, mas falando de mim mesmo. Quando eu decidi estudar, quando eu decidi seguir a doutrina com mais ênfase, mesmo sendo de berço, quando eu decidi mudar a minha vida, os primeiros que estranharam foram os meus próximos. E eu tenho certeza, se vocês pararem para pensar, se vocês tiverem essa mudança, esse caminho de Damasco, como eu gosto de colocar, os primeiros a estranhar são os nossos. São os nossos. Porque os nossos não acreditam que nós possamos ser profetas. Os nossos não acreditam que nós possamos mudar. Os nossos não acreditam que nós possamos dar um destino diferente ao que é traçado. A ideia de falsos cristos e falsos profetas ela é muito fundamentada justamente nessa questão. Né? Vamos lá em Lucas, capítulo 6, 43, né? O Lucas já vai dizer: o homem de bem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira mau tesouro do seu coração. Então, do que a boca fala, o coração está cheio. Quando Jesus está lá em Nazaré, naquele momento onde as pessoas vão dizer para ele, aliás, vão dizer entre si, principalmente entre si, ora, era o filho do construtor? Está aqui nos dando lição? Como assim? Não é possível. Mas pense, nós tiramos coisas boas dos nossos corações. E nós só podemos tirar coisas boas do nosso coração quando nós nos transformamos. Eu sou um profeta? Não. Meu amigo Arlindo é um profeta? Não. Meu irmão Joaquim é um profeta? Não.
mas nós podemos agir como se for um profeta do Cristo, mas profeta de Deus. Esses homens de gênio que Deus nos envia. E isso depende da nossa transformação. Nós sabemos muito bem que de tempos em tempos, Deus nos envia os homens de gênios, profetas, como aconteceram nas Escrituras, como aconteceu em diversos momentos da humanidade, enfim. É algo que precisamos fazer um parênteses aqui. Hoje em dia se tem muita ideia de que está vindo uma falange de espíritos para... Falange de espíritos Deus sempre nos enviou, pela sua graça, pela sua benevolência, pelo seu amor todo nós, Deus sempre nos envia uma falange de espíritos que vai nos auxiliar. Não da forma que está sendo vendida hoje. Uma falange de espírito para resolver o nosso problema. Não. Deus nos envia espíritos para nos auxiliar nos nossos problemas. Esses são verdadeiros profetas. Estes são aqueles que vão trazer a palavra de Deus, porque eles comungam do pensamento divino. Eles comungam do que Deus quer para todos nós. Então, quando nós temos a ideia lá em Lucas que o homem de bem tira coisas boas, o homem de mal tira coisas maus, e quando nós falamos, estamos expressando no nosso coração, é importante pensarmos na avaliação de falsos cristos e falsos profetas. Porque eu coloco para vocês o que é do meu coração. Eu coloco para vocês o que é da minha índole, o que é do meu caráter, da minha criação, o termo que for. E todos nós que estamos aqui, agimos da mesma forma, da mesma maneira. Nós lidamos com o que vem do nosso coração. Colocamos no nosso pensamento o que é do nosso coração. Então, quando nós pensarmos em profetas, principalmente, eu não quero nos colocar ainda em falsos cristos, mas ficar nos falsos profetas. Porque falso profeta é mais fácil. É muito mais fácil ser falso profeta. E falsos profetas, hoje em dia, infelizmente, ainda temos muita facilidade de acreditar em falsos profetas. Nós vamos ver em diversas questões, é só abrirmos qualquer site ou plataformas, enfim, vai ter alguém se intitulando como profeta, dizendo que está colocando a palavra de Deus, Deus falou comigo, Deus está me dizendo isso, eu faço, eu aconteço, e sempre com o pronome eu, quer dizer, ou seja, pessoal, eu, né? O que é algo absolutamente dissoante do que é do Cristo, do que é divino. O que Jesus dizia? O meu Pai faz, eu falo pelo meu Pai, eu estou no meu Pai. E da mesma forma, eu tenho que dizer essa situação. Eu posso curar? Posso. Todos nós podemos. Todos nós conhecemos magnetismo, todos nós conhecemos imposição de mãos. A ideia de focar, de mentalizar, todos nós podemos fazer. Com o avanço da nossa condição espiritual, todos nós podemos fazer. Tá? Eu, por mim, nunca. É sempre por Deus. Tá? E eu vi que uma querida, um amigo colocou aqui, da questão de mercenários, deixa eu puxar aqui, que me fugiu, mas que colocou aqui, mercadores da fé, Márcia, querida, perfeito, perfeito. Fé não pode ser mercantilizada, fé não pode ser vendida, fé não pode ser sequer ofertada. Quando os apóstolos dizem, mestre, fortaleça a minha fé, o que Jesus diz? Jesus, em algum momento, vai dizer que eu vou fortalecer a sua fé, eu vou te dar fé, eu vou fazer isso por você? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Jesus faz com que nós tenhamos entendimento que a nossa fé tem que ser fortalecida por cada um de nós. E isso é absolutamente na questão de
Como é que nós vamos nos colocar com relação a isso? Eu não vou me colocar como falso profeta, porque eu sou falho. Eu sou um espírito no mundo de provas e expiações. Minha amiga botou aqui, e muito bem colocado, eu fico abismado. Como é que alguém no mundo de provas e expiação diz, eu te curo? Tão pobre que nós somos, tão infantis que nós somos espiritualmente, não nos conseguimos nem nos curar moralmente. A nossa cura não é física, que nós precisamos buscar, o que nós temos que buscar, o que precisamos. Logicamente, se tivermos com dificuldade, vamos buscar nossa cura física, mas principalmente nós temos que trabalhar para a nossa cura moral. Quem pode nos dar isso? É o padre, é o pastor, é o pai de santo, é o palestrante que vai nos dar cura moral? Não. Isso é nosso. Isso é da minha irmã Luísa, isso é do meu irmão Joaquim, isso é da minha irmã Regina, da Jaqueline, do Cláudio. É de cada um. Nós não podemos estar à disposição de falsos profetas, estes que dizem que ouvem Deus e vêm nos dizer uma palavra. O que ouvem Deus e vai nos dar uma cura. Quando nós pensamos em cura pelo Evangelho, a cura do Evangelho passa principalmente por cada um de nós. Por cada um que está aqui. Por cada um que está nesse momento buscando a sua cura. Vamos sempre lembrar que a função de um profeta é trazer instruções, trazer orientações, trazer direcionamento para a humanidade. Quando nós vamos lá para os profetas do Antigo Testamento, principalmente, quando nós vamos pensar em Isaías, Jeremias, Malaquias, enfim, todos eles, vamos colocar, não pode faltar, Elias e João, trazer orientação, trazer o que Deus quer de cada um de nós. E Deus, quando nos envia cada um desses, Deus não envia para dizer futuro, para dizer o que vai acontecer daqui para frente. Todas as vezes que cada um desses profetas apareceram, estiveram entre nós, eles vieram nos dizer o que estava acontecendo. Eles vieram nos dizer as nossas dificuldades. Aonde nós devemos nos modificar, transformar, aonde nós podemos ou devemos estar direcionando o nosso pensamento. Nenhum profeta veio dizer o seguinte, joga no número tal, ou faça isso que vai dar certo. Não. Sempre é para direcionar. Sempre foi para trazer ideias, pensamentos. Por quê? Sempre que os profetas apareceram, foi porque o povo estava em situação delicada. Quando nós formos pensar desde o início, Josué, Samuel, Elias, Isaías e tantos outros, o povo estava em dificuldade. E Deus envia aquele profeta que vai direcionar. E todos eles tinham uma condição moral absolutamente intocável. Intocável. Quando nós pensamos, eu quero fugir bastante do padrão de quando nós falamos de falsos profetas, não dizendo que é maravilhoso, não colocando nenhum senão no Evangelho segundo o Espiritismo, que é perfeito quando toca isso, mas trazer muito para o nosso tempo, trazer muito porque é hoje. O que são os falsos profetas? Porque todos esses que vieram como profetas de Deus, eles nunca, em situação nenhuma, se colocaram de maneira superior, acima.
Nenhum deles se colocou como aquele que foi enviado de Deus, não no sentido deles saberem que são, mas no sentido de nos mostrar que são. Quando João tem toda a ação, desde o início, pregando o arrependimento, e João está fazendo o que, né, na sua encarnação anterior fez, quando Isaías chegou, quando Jeremias passou, quando todos os profetas passaram e nos disseram: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Todos eles se colocaram de forma humilde. Nenhum deles se exaltou pela sua condição. Nenhum deles cresceu na matéria pela sua condição. Nenhum deles, vamos colocando aqui no nosso mundo atual, nenhum deles foi alguém que viralizou nas redes porque trouxe a palavra de Deus. Porque Deus não quer isso de nenhum de nós. Quando Jesus fala, como eu lembro a vocês, 25 vezes, desde o Antigo Testamento, isso não é coisa de Jesus. Jesus veio repetir, Jesus veio reforçar. Não acreditem em falsos profetas. Não acreditem nesses homens que vêm dizer que são de Deus e não são. Porque os verdadeiros profetas, eles não são adivinhos, eles não são aqueles que falam o que nós queremos ouvir. São aqueles que vão se revelar em seus atos, na sua condição, na sua moralidade, na sua ética. Muito, muito, muito antes do tempo de Jesus já se falava isso. Lembremos de Balaão. Balaão, grande profeta da época do deserto, ele se perde pela sua vaidade, ele se perde pela matéria, ele se perde pelo ganho. Profeta que se tornou um falso profeta. E como nós vemos tantos e tantos nos dias de hoje, tantos e tantos falando, mais uma vez, particularmente, e falando do nosso espaço, quantas pessoas que eu ouvia muito quando eu estava mais jovem, ainda engateando nos meus estudos, eu ouvia, falava, nossa, esse aqui eu quero me mirar, eu quero ter o conhecimento, eu quero ter o entendimento, eu quero ter a palavra. E quando eu fui perceber, falsos profetas, que vendem a fé, que vendem a filosofia, que vendem o Cristo e vendem Jesus. Não tem termo, eu não tenho termo menor para falsos profetas. Eu não posso, eu não me permito, separado pelo Cristo, que eu me entendo, a colocar menor que isso. Todos estes, em qualquer religião, inclusive na nossa doutrina, que se venderam a condições materiais, utilizando-se da sua boa condição, muito boa condição de oratória, de estudos. A questões materiais não tem palavra diferente de que falsos profetas. Falsos profetas. Por quê? Porque durante toda a história que nós conhecemos, né, nós vamos perceber que tem uma palavra de Erasto, que nós vamos encontrar lá no Evangelho, ele vai dizer, desconfiais, pois, dos falsos profetas, principalmente na época de renovação, porque aí vão aparecer muitos impostores. E vejam, percebam vocês, quantos falsos profetas apareceram nesse momento onde é proclamado uma renovação, uma transformação. Mais uma vez, em todas as religiões, em todos os espaços, que se colocam como ligações com Deus. Quantos e quantos e quantos? Destinando o seu tempo, destinando a sua palavra, destinando o seu estudo a dizer o seguinte, está vindo um novo tempo. E se você não estiver como eu estou dizendo que você esteja, você não vai participar desse novo tempo.
E quando nós vamos ver, são vaidosos, são orgulhosos, são injustos. E quando eu vou me lembrar de Jesus lá no sermão profético, o que Jesus vai dizer? Vão dizer que o Cristo está ali ou que o Cristo está acolá. Vão dizer que o Cristo está dizendo isso ou está dizendo aquilo. Mas o Cristo não vai estar. Não vai estar. Não vai estar porque o Cristo não compactua com isso. O Cristo não veio para isso. O Cristo, quando repete, diz várias e várias vezes, esta é a lei e os profetas, Jesus está dizendo o seguinte, eu estou repetindo o que aqueles homens enviados por Deus, humildes, pobres, que não buscaram nada além de alertar o povo, estavam dizendo. Jesus veio e nos diz, claramente, não vão aonde disserem que o Cristo está, porque o Cristo não vai estar. Porque quem está dizendo são falsos profetas. Né? É interessante no trechinho que vai dizer, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, mas farão grandes prodígios e coisas de espantar. Né? Vejam bem, mais uma vez, me desculpe, eu estou no terraço e o barulho da rua está terrível. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Né? Prodígios. O que acontece? O que eu coloquei aqui? No tempo de renovação, eu não. Pelo Cristo, nossos profetas e nossos espíritos superiores da codificação. Chegarão momentos, estamos no momento, onde eles vão aparecer. É a oportunidade. É por isso que muitos dos falsos profetas dizem o seguinte, a regeneração vai chegar no ano de 2000 e tal. Fazem contas. O que está absolutamente negado no livro A Gênese, não se pode fazer isso, porque isso não é divino. Estão indo contra o Cristo, quando Cristo diz... Lembre-se do seguinte, uma mãe chega a Jesus e vai dizer o seguinte, meus 2 filhos, e esses seus 2 filhos são os filhos mais próximos, os discípulos mais próximos de Jesus. A mãe desses meninos vão dizer o seguinte, os meus filhos têm que estar com o Senhor do lado esquerdo, do lado direito, quando o Senhor ascender. E Jesus vai dizer a essa mãe, e olhem, ela está falando de João e Tiago, os mais próximos. E Jesus vai dizer, não vão beber do meu cálice. Não vão. Ele pergunta, mas ele pergunta sabendo da resposta. Futuramente, eles até vão beber, mas eles naquele momento eles não entendiam. E o que Jesus vai dizer? Refutando todos os falsos profetas que temos nos dias de hoje, em qualquer religião, inclusive na doutrina espírita. Jesus diz o seguinte, quanto a quem vai sentar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, nem eu sei, só o Pai. Só o Pai. Vejam, o Cristo, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, a quem eu busco seguir, a quem eu sei que todos que estão aqui buscam seguir, diz com toda humildade, quem vai estar do meu lado? Só o Pai. E o que os falsos profetas de hoje fazem? Eu curo, eu faço, eu sei onde você vai estar, eu sei quando vai transformar, eu faço, eu. E Jesus diz, eu não, o Pai. Paulo de Tarso diz o quê? Eu não, o Cristo. E quando ele coloca no Cristo, ele deixa muito claro, o Pai. Então, quando pensarmos nos falsos cristos e falsos profetas, vejam, ainda estou nos falsos profetas, não vou para falsos cristos. É muito importante irmos a Jesus, no Cristo. A humildade, a essência da humildade. E vejam, todos os falsos profetas dos dias de hoje, os falsos cristos, enfim, nenhum deles tem humildade. Nenhum deles estão vestidos de forma simples. Nenhum deles
tem poucos seguidores no tempo de hoje. Nenhum deles profetizam questões básicas. Assim. Vejam bem, mais uma vez, onde for que nós pensarmos, profetizam coisas maravilhosas, que vamos ter, que vamos fazer, que vamos e que vamos, que vamos. Quando nós vamos ver no Cristo, algo muito básico. Muito básico. Nós temos hoje os falsos profetas dizendo o seguinte: se vocês agirem como eu mando, vocês vão ter prosperidade, dinheiro, amor, felicidade, saúde, isso, aquilo. Vamos ter. Vamos ter, vamos ter, vamos ter. O que Jesus diz? O Cristo diz, o profeta diz. E todos os profetas disseram, mas principalmente o nosso mestre. Se quiser vir após mim, pegue sua cruz e venha. Jesus não prometeu nada além de dor e sofrimento. E isso é ruim? Não. Isso é muita graça. Porque Jesus vai dizer lá no sermão profético que nós iríamos sofrer, que nós iríamos ser injustiçados. Aliás, injustiçados ele diz no sermão do monte. Bem-aventurados que forem injustiçados pelo meu nome. Bem-aventurados que buscam justiça. Por quê? O falso profeta vai dizer o seguinte: venha atrás de mim. Não, atrás de mim não. Venha comigo. O falso profeta não vai, venha comigo. Porque vocês vão ter muito. Porque eu estou vaticinando que vocês vão ter muito, porque eu sou o seu profeta. Jesus vai dizer o quê? Venham após mim e tragam a sua cruz, ou seja, tragam o seu sofrimento, porque seguir Jesus não é um mar de rosas. Seguir Jesus não é um céu de brigadeiro. Seguir Jesus é dor, seguir Jesus é sofrimento. Mais uma vez, porque é ruim? Não, porque no mundo que nós vivemos, ser do Cristo é ser discriminado, perseguido, enxovalhado, ironizado. Mas eu quero trocar isso? Não. Não quero. Por mais que vocês possam pensar o seguinte: a religião que é mais perseguida ou discriminada é religião X ou Y. Não é. A religião ainda mais discriminada, mais perseguida no mundo são os cristãos. São os que seguem a Cristo. São os que têm a filosofia do Cristo no seu coração. E da filosofia do Cristo no seu coração vai ser pela sua boca. E se eu tenho a filosofia do Cristo no meu coração e ela saindo pela minha boca, eu vou causar escândalo na sociedade. Lembra que Jesus diz várias vezes sobre a questão de causar escândalo? É isso. Se eu falo do Cristo, a sociedade se escandaliza. Como assim? Como assim não é como nós queremos? Como assim não é como nós decidimos que você tem que ser? Como assim não é da forma que você tem que viver a partir da nossa vontade? Não, porque vocês são falsos profetas. Eu tenho um profeta. Aliás, vários profetas, que é o Cristo. Porque quando nós vamos ter a ideia de ser cristão, e Jesus nos separa como cristão, lembre-se, venham após mim e tragam a sua cruz. Tragam o seu sofrimento, tragam a sua dor, não escondam isso. Não deixem isso para trás. Quando vocês chegarem em alguma situação por mim e vocês sofrerem, Jesus vai dizer: não temam, eu falarei por vocês. E quando eu penso, e quando eu vejo o cristão, ou que se diz cristão, cedendo aos falsos profetas, eles não ouviram Cristo. Eles não ouviram Cristo dizer que quando chegar o juízo e nós estivermos com Cristo, Ele falará por nós. Então, esses falsos profetas dos dias de hoje, do mundo de hoje, que são aqueles que oprimem a nossa condição cristã, dizendo que nós temos que não ser cristão, temos que ser como eles, não podemos, de forma nenhuma, estarmos ouvindo, estarmos seguindo
Eu sou do Cristo, eu sou separado. Moisés coloca de segunda forma. Deus separa o povo de Israel. Tira do Egito, separa. E quando ele coloca na terra prometida, coloca separado. Jesus nos separa. Paulo de Tarso fala isso, nós somos separados. Isso é xenofobia? Não. Isso é arrogância? Não. Isso é qualquer coisa? Não. Isso é sermos cristãos. Isso é sermos distantes de qualquer coisa que não seja a profecia, que não seja o Cristo. Nós somos separados por quê? Se eu sou do Cristo, eu não posso ser igual a todo mundo. Eu não posso ser igual a esse mundo que está aqui na minha esquina. Não posso. O mundo que está aqui na minha esquina é divertido, sim. Eu vou lá de vez em quando, vou. Cristo foi. Cristo foi tudo quanto foi canto. Mas ele sempre estava separado. E é isso que nós precisamos ter a ideia na questão dos falsos profetas. O falso profeta vai dizer, vem aqui porque o Cristo está aqui. E hoje em dia isso é muito comum, muito. Eu, particularmente pela questão de formação, vendo algumas situações, Jesus está aqui, Jesus disse, Jesus não está lá. Não é possível que Jesus esteja. Porque está fora da sua filosofia. Existem locais endeusados pela sociedade que Jesus não está. Porque não é da filosofia do Cristo, de amor, de igualdade, de respeito, de justiça, de ética. Nós vamos olhar e falar, nossa, que beleza. Sim, é uma beleza. Nossa, que beleza arquitetônica. Uma arquitetura maravilhosa. A beleza de riqueza, nossa, quanta riqueza. Eu pergunto, aonde Jesus esteve em beleza arquitetônica? Aonde Jesus esteve em beleza filosófica? Aonde Jesus esteve em beleza exterior? Aonde? Em qual situação? Qual lugar? E nós olhamos hoje em dia belezas institucionais, com suas coroas, com seus cetros, com suas tiaras, e pensamos, nossa, é um grande profeta. Jesus nunca esteve nessa condição. Jesus nunca botou uma tiara, uma coroa, um cetro, nada, nada, uma túnica. A túnica tem que ser isso ou aquilo? Nunca. Lembre-se, Jesus, quando diz não vim destruir a lei, e principalmente os saduceus, os fariseus e os sacerdotes vêm dizer, não, você é contra? Por exemplo, no deserto, Deus diz o seguinte, a túnica do profeta tem que ser com tecido tal, com a cor tal, com a púrpura tal, tudo. Por quê? Aquele povo precisava disso. E quando Jesus vem falar de lei, ele vem falar da lei que é absolutamente interior, não é exterior. Jesus vem e diz o seguinte, o sábado é para o homem não é para o sábado. Jesus, lá na sua última Páscoa, no Sermão do Cenáculo, ele vem colocar de forma muito clara, não tem que mais matar cordeiro, não tem que mais comer ervas amargas. Por isso ele diz, eu te dou meu sangue, meu corpo. Acabou. Ninguém tem que estar com a túnica perfeita. Ninguém tem que estar com a seta, com a tiara. Não. Temos que estar interiormente cristão. Temos que estar interiormente modificado, transformado. Isso que Jesus nos trouxe. O profeta, o Cristo. Isso que ele veio nos trazer. Isso que ele veio estruturar de forma tão sólida. Tão sólida. E semana passada, não vou citar certas coisas, mas semana passada, a Márcia está dizendo e pregar com roupas avaliadas de R$ 500.000. Exatamente, aqui. É isso, exatamente isso. São profetas. E se dizem profetas. Se dizem profetas, mas alguns se dizem apóstolos. Apóstolos. E abrindo parênteses, já que a minha querida colocou isso aqui, apóstolos existe um padrão.
padrão. São 12 apóstolos, não existem mais nenhum. Tudo que vocês ouvirem de apóstolo, não existe. É apóstolo com A maiúsculo, não é apóstolo. São os 11 e o escolhido por Jesus, que foi Paulo de Tarso. Nem Matias, que foi escolhido pelos apóstolos, é apóstolo. Aonde vocês ouviram que Matias é apóstolo? Alguém coloca aqui, ouvir que Matias é apóstolo em algum lugar? Não, porque Matias foi escolhido apóstolo pelos apóstolos. E a regra, tá, teológica, os apóstolos foram escolhidos pelo Cristo. Foram os 11, logicamente com exceção de Judas, por toda a circunstância, e Jesus vai buscar em Paulo de Tarso, depois que eles já tinham escolhido Matias para ser o seu apóstolo, o 12º apóstolo. Portanto, o apóstolo que vocês ouvirem em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância, não é. Não é. E cuidado muito maior. Cuidado muito maior com os falsos cristos e os falsos profetas. Nós estamos falando desses aqui, né? Da nossa turminha aqui encarnada. Né? Quando minha querida colocou muito bem aqui, né? Com roupas caríssimas, enfim, toda a situação. Mas pensem no seguinte, existem os apóstolos, os falsos profetas piores, né? Que são aqueles desencarnados. Né? Porque é aquela coisa, tudo que eu estou falando aqui, eu encarnado, se daqui a meia hora vier um espírito e mandar uma mensagem dizer que eu estou totalmente errado, qual é a tendência? E isso eu já vi, não é um chute. A tendência é que, nossa, mas o espírito tal falou que ele está errado. Aonde na codificação está escrito que o desencarnado é mais inteligente, é mais avançado moralmente que o encarnado? Lugar nenhum. Muito pelo contrário, os espíritos nos alertam que muitos desencarnados não têm conhecimento. Muitos desencarnados não têm a possibilidade de fazer boas mensagens, mas trazem porque nós temos os médios que estão na mesma vibração. Então, é muito importante ter essa visão que muitos dos desencarnados são falsos profetas. E precisamos, então, ter a atenção redobrada. Redobrada. Porque, pensa no seguinte, eu gosto sempre de dar uma lembrança, eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, eu gosto sempre de dar uma lembrança. Na época, no início lá da pandemia, onde nós passamos tantas dificuldades, um espírito identificado, muito conhecido, exaltado por nós espíritas, o médium muito conhecido, exaltado por nós espíritas, veio dizer o seguinte: o que está acontecendo na Europa, resumidamente, tá? Foi um texto enorme, bonito, bem escrito, muito bem escrito, na questão literária, muito bem escrito. A mensagem basicamente foi a seguinte: está acontecendo isso na Europa, porque nossos irmãos, ainda colocou com muito carinho, nossos irmãozinhos inferiores da Europa, da época das navegações, escravizaram, fizeram, aconteceram. Agora, vou então usar o termo, estão pagando. Tá? E passou-se o tempo e chegou até os que seriam os escravizados. E aí? O que nós vamos dizer? O que esse espírito foi dizer? O que esse médium foi dizer para se retratar de ser um falso profeta, de ser um falso Cristo, esse espírito desencarnado? Por quê? Se aproveita, como é colocado, muito claramente, principalmente em momentos de renovação, de mudança, vão aparecer os falsos cristos, os falsos profetas. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Não foi só o Cristo, foram os profetas, foi Moisés, como eu falei para vocês, são várias e várias e várias e várias vezes que nós vamos ouvir estes realmente profetas que vão dizer, virão falsos profetas. E nós vamos ouvir o Cristo dizer, virão falsos profetas. Vão dizer que eu estou aqui, eu estou ali, e eu não vou estar.
porque Cristo está no coração de cada um de nós, que são verdadeiros profetas. Lembre-se que no início eu falei, eu não sou profeta. Sou, claro que eu não sou. Mas no momento em que eu me coloco a falar fielmente pela palavra do Cristo, lá naquele pedacinho da filosofia de ser um profeta, cada um de nós é. Cada um de nós é. E eu tenho certeza absoluta, confiança, que Cristo está nesse momento olhando a cada um de nós e pensando, vós que estão falando sobre mim, sobre a minha filosofia, sobre a minha ética, vós sois o sal da terra. Vós sois aqueles profetas que o Pai envia. Então, queridos, é uma alerta não do Cristo, é uma alerta nesse momento de estarmos nos curando através do Evangelho, de ter cuidado. Porque cura, pense no seguinte, na questão material. Eu estou doente, eu preciso de um medicamento. O verdadeiro médico vai me dar o medicamento correto. Aquele pseudo-médico ou falso médico vai me dar um remédio que pode piorar a minha doença, enfim, até coisa pior. É a mesma coisa espiritualmente. A quem eu tenho que seguir? Eu tenho que ouvir ao médico dos médicos ou aqueles que se auto-intitulam médicos de almas? Tenho certeza que cada um de nós, nesse momento, estamos buscando cura nesse trabalho maravilhoso, nessa evangelioterapia, estão buscando o Cristo. E o Cristo é o profeta que nós temos que seguir e nenhum outro mais. Queridos, muito, muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez, uma grande alegria, mais uma vez me pedindo desculpas pela circunstância do dia, de eu estar aqui num terraço, com todo o barulho aí de fora, mas espero que vocês tenham ouvido e que a mensagem do nosso Mestre Jesus tenha sido entregue. Que a graça do nosso Mestre seja sempre com todos nós. Muito obrigado, queridos. Nós é que agradecemos mais uma vez a presença do Rubens conosco, né? Nos trazendo essa mensagem tão linda, como sempre, as passagens do Cristo, para que possa fazer parte da nossa vida. E agora nós vamos partir para a nossa dinâmica. Né? Gratidão, lembrando para vocês que o Rubens está com a gente sempre na última semana de cada mês, na última quarta-feira. Ok? Se quiserem já encerrar a gravação para a gente partir para a dinâmica.